Seja muito bem-vindo ao canal Epistemologia, o seu canal do conhecimento. Bom, e como eu havia prometido, hoje estaremos falando especificamente do iluminismo francês. E para começar, eu quero aqui cumprimentar o meu interlocutor, Thiago. E aí, Thiago, beleza? Salve, meu amigo! Estou achando muito bacana esse resumo sobre o iluminismo que você está disponibilizando aqui no seu canal. Parabéns por esse trabalho. Então vamos lá então entender mais sobre o iluminismo. Mas agora vamos falar de dois filósofos franceses. Sim, vamos então falar sobre o iluminismo francês, conforme havia comentado, e depois, no próximo vídeo, podcast, falaremos sobre o iluminismo inglês. Bom, então é o seguinte, eu quero começar fazendo um apontamento de que o iluminismo francês foi influenciado pelo inglês. Ora, mas como assim? Acontece o seguinte, se a gente for considerar de uma forma meramente cronológica, ou melhor, categoricamente cronológica, o iluminismo inicia na Inglaterra, sob o ponto de vista cronológico. E por quê? Porque o filósofo Thomas Hobbes foi o primeiro a nascer em 1588. Nesse sentido, iniciou na Inglaterra. Mas veja, a influência que o iluminismo teve na França e sua força foi muito mais contundente e sistemática do que nos demais países. Por que eu estou falando isso? Porque no vídeo anterior, no podcast anterior, eu havia dito que o iluminismo tudo inicia na França. Mas claro que na França teve um apogeu, teve uma significância muito mais relevante do que nos demais países. Por isso falamos que o iluminismo começa na França. Podemos apenas dizer de forma estrita, como eu falei, cronológica, que inicia na Inglaterra porque Thomas Hobbes é um dos filósofos do iluminismo que nasceu primeiro. Apenas por isso. Bom, então vamos ao contexto histórico. Como eu falei, a posição francesa ou o iluminismo na França é mais contundente e muito mais sistemático, pois objetivava a mudança das estruturas sociais. Costuma-se dizer, por exemplo, que o iluminismo inglês veio depois da Revolução de 1688 e que o iluminismo francês provocou a Revolução Francesa de 1789, conforme você, Thiago, havia comentado no vídeo anterior. Lembrando aqui, gente, que há um vídeo especificamente sobre a Revolução Francesa. Sim, Jairo. Lembrando que houve inúmeros filósofos franceses, em que o primeiro representante foi Pierre Bayle, que nasceu em 1647. Sua obra mais importante foi o Dicionário Histórico e Crítico em 2 volumes, no qual ele discute, Jairo, apresentando diferentes problemas históricos, políticos, morais, metafísicos e teológicos. Teve também, Jairo, Voltaire. Ele divulga as ideias de Locke na França, de Newton e dos pensadores críticos da religião em sua obra Ensaio sobre os Costumes e o Espírito das Nações. Analisa as condutas éticos-sociais da ação histórica. É importante enfatizar também, Jairo, que para voltar à liberdade humana é fator preponderante na ação humana a razão em que deve governar a humanidade. Sim, Thiago, deste modo, Voltaire retira da história a influência divina, mas veja, não que Voltaire não acreditava em Deus, mas se colocava de forma categórica contra o dogmatismo e, sobretudo, contra a intolerância religiosa. Sobre o iluminismo e este período também temos ali os enciclopedistas. Como eu disse no outro vídeo, foram inúmeros filósofos que colaboraram na elaboração da obra Enciclopédia, que também ficou conhecida como Dicionário Racional das Ciências, das Artes e dos Ofícios. É isso que difere de forma categórica uma enciclopédia do dicionário, pois enquanto o dicionário apenas explica o significado das palavras, a enciclopédia ensinava o significado das palavras e também ensinava os ofícios, ou seja, ensinava, por exemplo, como operar uma determinada máquina, bem como para que servia cada botão, alavanca, enfim. Entre os filósofos enciclopedistas, temos como protagonista o Denis Diderot, D'Alembert, Montesquieu, Rousseau, Voltaire, Turgot e Quesnay, entre outros. Foram publicadas 27 volumes, além dos 5 suplementos e das 2 tábuas analíticas. A enciclopédia foi publicada em 1751. Tinha por objetivo divulgar o progresso da ciência e da filosofia. Portanto, divulgava o pensamento iluminista francês. Um pensamento anticlerical que também podemos chamar de pensamento antidogmatista. Portanto, um pensamento livre daquele que não se sujeita aos dogmas eclesiásticos. Tudo isso foi propaganda também da enciclopédia, além de ensinar como eu coloquei as artes e os ofícios.
Bom, mas entrando agora no ponto mais filosófico, nós abordaremos dois filósofos franceses do Iluminismo, como eu havia comentado, são eles Montesquieu e Voltaire. E a escolha se deu, Jairo, porque é preciso escolher alguns. Escolhemos Montesquieu, pois ele vai tratar da questão da estrutura do Estado e da tripartição dos poderes. E Voltaire, porque ele é um dos que se colocou contra a intolerância religiosa. Sendo assim, Jairo, fale-nos sobre Montesquieu, sua biografia de forma introdutória e sua principal obra, como também alguma coisa da sua teoria e da repartição dos poderes. Bom, então vamos lá. Como se trata de um filósofo francês, logo Montesquieu nasce na França em 1689 e morre em 1755. Seu nome completo é Charles Louis de Secondat, conhecido como Barão de Montesquieu. A obra mais importante de Montesquieu se chama Espírito das Leis, ou Do Espírito das Leis, que foi publicado em 1748, depois de um trabalho de 20 anos. Veja, Thiago, essa obra é um calhamaço, uma obra de mais de 500 páginas. Montesquieu publica a obra dele em 1748 e morre em 1755. Isso significa que é uma obra madura. Essa obra de Montesquieu, do Espírito das Leis, garantiu a ele nada mais, nada menos do que o pai do constitucionalismo moderno. E vocês vão entender o porquê. O método de investigação de Montesquieu é um método empírico, ou seja, baseado nas experiências. Ele viajou por inúmeros estados do continente europeu e permaneceu 2 anos na Inglaterra, tendo, portanto, a oportunidade de entrar em contato com diferentes realidades. Ele, Montesquieu, é um exímio conhecedor da história antiga. Escreveu sobre as causas da grandeza dos romanos e também a sua decadência. Assim sendo, a filosofia de Montesquieu fundamenta-se no conhecimento histórico, nas instituições britânicas e nos problemas concretos da vida cotidiana de seu tempo. Portanto, sob o ponto de vista da teoria do conhecimento, Montesquieu poderíamos dizer que ele é um empirista. Não que ele tenha se debruçado nesta teoria do conhecimento, tal como fez os filósofos empiristas. Sim, pois o mesmo não acreditava na dedução, isto é, que o conhecimento racional possa levar aos princípios da justiça e do direito. Deste modo, Jairo, ele recorre aos episódios, aos fatos, às tendências, aos costumes registrados na história. Bom, mas como você falou que ele foi considerado o pai do constitucionalismo moderno, e nós entenderíamos o porquê. Explica aí para nós. Bom, para que o podcast não fique muito grande e os nossos ouvintes não se cansem, né, Thiago, no meio do caminho, pois ainda terei que falar um pouco sobre Voltaire, eu serei breve. Na obra O Espírito das Leis, a contribuição de maior relevância de Montesquieu foi a teoria da divisão dos poderes, que é legislativo, que elabora as leis, executivo, que as aplica, e judiciário, que julga e tira as dúvidas e controvérsias entre os outros dois poderes. Segundo essa concepção da divisão do poder, o conceito de lei deve ser modificado. Para Montesquieu, a lei não é um princípio natural deduzido da razão. A lei deve surgir das relações entre causa e efeito. Podemos dizer também das relações de necessidades ou demandas. Elabora um sistema de princípios. Das relações entre governante e governados nascem as leis políticas, direito constitucional. Das relações entre os cidadãos nascem as leis civis, ou seja, do direito civil. E das relações entre diferentes estados, as leis internacionais, que é direito internacional. Cada uma dessas leis irão variar de acordo com suas peculiaridades e costumes de cada povo. Daí o título do livro ser O Espírito das Leis. Para Montesquieu, vale enfatizar também que cada forma de governo tem um princípio. Por exemplo, o despotismo trabalha com medo, a monarquia com a honra, a aristocracia com a moderação. A democracia, por exemplo, trabalha com o patriotismo, a república com a virtude. Para ele, qualquer forma que seja de governo, ela tem um valor em si mesma e que as democracias caem quando as virtudes políticas se corrompem. Para Montesquieu, não há lei alguma que justifique a escravidão. Por isso, ele propugnava pela abolição da escravatura e pela repreensão ao tráfico de escravos.
Agora eu vou ler parte aqui da obra de Montesquieu e comentar de forma bem resumida. Uma vez que Montesquieu, na obra, fala de vários tipos de governo, vamos nos ater sobre algo que possa agregar de alguma forma para nós. Peguemos, por exemplo, o que é liberdade em Montesquieu. Abre aspas. É verdade que nas democracias o povo parece fazer aquilo que quer, mas a liberdade política não consiste em se fazer aquilo que se quer. Em um Estado, isto é, em uma sociedade onde existem leis, a liberdade não pode consistir senão em poder fazer o que se deve querer e em não ser constrangido a fazer o que não se deve desejar. Deve-se sempre ter em vista o que é independência e o que é liberdade. Esta última é o direito de fazer tudo aquilo que as leis facultam. Se um cidadão pudesse fazer tudo o que elas proíbem, não teria mais liberdade, uma vez que os outros teriam também esse poder. Fecha aspas. Montesquieu está afirmando que a liberdade não é um direito natural, mas é um direito social, ou seja, o conceito de liberdade só existe enquanto direito social, enquanto sociedade, que presume também deveres para se ter esses direitos. E a Constituição, por exemplo, é bem clara quando diz quais os direitos que nós temos no que se refere à liberdade. Por exemplo, temos a liberdade de expressão, liberdade religiosa, todas são direitos sociais, diferente, por exemplo, daquilo que a gente chama de direito natural. No Brasil, é entendido que a vida é um direito natural, tanto é que não se pode tirá-la, em hipótese alguma. Não se tem, por exemplo, pena de morte aqui no Brasil. Então entende-se que a vida é um direito natural e não um direito social. Agora, a liberdade se trata de um direito social. Não sei se vocês conseguiram entender a diferença. Suponhamos que nós tivéssemos no Brasil pena de morte. Logo, a vida também seria um direito social, porque em alguns casos você pode perdê-la. Mas falando então mais um pouco sobre a liberdade, trata de um direito positivo ou um direito social. Um direito que a nossa sociedade democrática nos concede, pois em outras conjunturas históricas não havia liberdade, e sim escravidão para a maioria daqueles que não possuíam terras. Excelente, Jálio. Com relação à tripartição dos poderes, Montesquieu visa a não dominação por parte de uma única pessoa. Refletindo sobre o abuso dos monarcas, ele propõe que se estabeleça a divisão do poder político em 3 instâncias: poder legislativo, aquele que elabora as leis, poder executivo, que executa as normas e as decisões relativas à administração pública, e o poder judiciário, que aplica, distribui a proteção jurisdicional, avalia e garante o cumprimento das leis constitucionais. Sim, tudo isso podemos ver em sua obra do Espírito das Leis. Vejamos o que ele fala a respeito. Abre aspas. Quando os poderes legislativo e executivo ficam reunidos numa pessoa ou instituição do Estado, a liberdade desaparece. Não haverá também liberdade se o poder judiciário se unisse ao executivo. O juiz poderia ter a força de um opressor, e tudo estaria perdido se uma mesma pessoa ou instituição do Estado exercesse os 3 poderes: o de fazer as leis, de ordenar sua execução e de julgar os conflitos entre os cidadãos. Veja que parece muito com a atual conjuntura brasileira, exatamente isso que Montesquieu fala na obra do Espírito das Leis, na página 168. Vale lembrar que já existia divisão de poderes próxima da proposta de Montesquieu, mas sua obra enfatiza a necessidade de separação desses poderes, que devem ser exercidos por pessoas diferentes, e a necessidade de equilíbrio entre eles. Para finalizarmos aqui com Montesquieu, segue mais uma frase dele, abre aspas, para que nenhum poder abuse do seu poder, é preciso que o poder modere o poder, fecha aspas. Bom, Jálio, falando agora sobre Voltaire, ele foi um dos grandes críticos do absolutismo e do dogmatismo religioso, se opondo sobretudo à intolerância religiosa. Voltaire é o pseudônimo de François Marie. Nasceu em Paris em 1694. Ele foi educado pelos jesuítas no Colégio Clermont, um aluno brilhante. Suas ideias o levaram à prisão muitas vezes, e foi na cadeia que ele começou já a escrever e teve inúmeras desavenças contra o príncipe Charbot, levando ao exílio na Inglaterra.
Em 1749, volta para Paris como consagrado filósofo e literato. Segue para Berlim, de onde saiu em 1753, após conflitos com o presidente da academia local. Por causa dos seus escritos, ele também teve já problemas tanto com os católicos como com os protestantes, que se revoltaram contra os seus textos. Em 1758, se instala na região francesa de Gex, reconhecido por toda a intelectualidade europeia, onde morre em 1778. Veja, toda essa passagem histórica de Voltaire mostra o quanto os textos do filósofo eram polêmicos. Pensando nos dias atuais, que mesmo depois de todo o desenvolvimento intelectual, cultural dos povos, das nações, ainda vemos por parte de muitas pessoas a tal indesejada intolerância religiosa. No século XVII, houve um fato que abalou a França: a condenação à morte de um protestante inocente na cidade de Toulouse, tradicionalmente muito católica. A sentença de morte, proferida por 8 juízes, foi influenciada pelos ânimos exaltados dos católicos, insuflados por mais de 2 séculos de ódio e rancor. Sentimentos levados ao extremo e que persistiam em toda a Europa, contrapondo católicos e protestantes. Deste modo, Voltaire aproveita toda essa situação e compõe a obra que tem por nome Tratado sobre a Tolerância. Voltaire desenvolve seu tratado partindo precisamente do cristianismo. Por essa razão, desenvolve neste livro um arrazoado particularmente cristão, invocando a Bíblia, os padres da igreja e o cristianismo primitivo. Ele fala basicamente neste livro sobre as intolerâncias recíprocas, os grandes erros históricos cometidos de parte a parte, embora condene mais o comportamento do catolicismo, religião predominante em seu país, a França, e embora ele próprio se considere um bom católico. Mal ele sabia, né, Tiago, que o seu livro haveria de ser atualíssimo mesmo agora no século XXI. Exatamente, Jário. Mal sabia Voltaire que o sangue que ele viu correr por uma causa cristã entre os cristãos continuaria correndo até praticamente o final do século XX, entre cristãos e muçulmanos, ainda que em lugares específicos e regiões delimitadas. Então, Jário, de uma forma bem resumida, Voltaire começa nesta obra, Tratado sobre a Tolerância, que se opõe à intolerância religiosa. Ele começa falando basicamente ali a história da morte de Jean Calas, pois este teria sido acusado e condenado à morte pela morte de Marco Antônio, seu filho. Disso tudo, então, resulta em um estranho caso de religião, de suicídio, de parricídio. Trata basicamente, já, de saber se um pai e uma mãe haviam estrangulado o filho para agradar a Deus, se o irmão havia estrangulado seu irmão, se um amigo havia estrangulado seu amigo, e se os juízes tinham do que se recriminar por terem levado à morte na roda um pai inocente ou terem poupado uma mãe e um irmão, um amigo culpados. Vale lembrar que tudo isso passa dentro de um contexto onde o povo de Toulouse era um povo altamente supersticioso. Consideravam, por exemplo, monstros seus irmãos que não são da mesma religião deles. Por exemplo, foi em Toulouse que se agradeceu a Deus solenemente pela morte de Henrique III e que se jurou degolar o primeiro que dissesse reconhecer o grande, o bom Henrique IV. Essa cidade celebrava ainda todos os anos com uma procissão e com fogos o dia em que massacrou 4.000 cidadãos hereges, há 2 séculos, dentro do período em que Voltaire escreveu o livro. Depois que Voltaire trata deste assunto, na obra, ele vai falar de vários temas e desenvolvê-los de forma filosófica. A exemplo de um dos capítulos, o capítulo 7, ele fala a respeito se a tolerância era conhecida entre os gregos. Eu vou pegar uma parte aqui do texto e comentar. Abre aspas. Os povos cuja história nos transmitiu francos conhecimentos, todos eles consideravam suas diferentes religiões como laços que os uniam. A todos era uma associação do gênero humano. Havia uma espécie de direito de hospitalidade entre os deuses como entre os homens. Se um estrangeiro chegasse numa cidade, começava por adorar os deuses do país. Nunca deixavam de venerar os deuses até mesmo dos inimigos. Os troianos dirigiam preces aos deuses que o combatiam pelos gregos. Fecha aspas. O que Voltaire quer dizer basicamente com isso?
não é que uma pessoa deveria entrar na cidade e adorar um deus daquele lugar. Mas o que ele está enfatizando aqui é o fato da tolerância que os povos antigos tinham um para com o outro. Daí ele faz um adendo com relação a Sócrates, que mais se aproximou do conhecimento do Criador, levou, digamos, a culpa e morreu Marte da divindade. Mas ele enfatiza se essa foi, com efeito, a causa de sua condenação. Não foi a favor da intolerância, porquanto não puniu, senão aquele que sozinho rendeu glória a Deus, e porquanto honravam todos aqueles que tinham da divindade as noções mais indignas. Daí ele finaliza, abre aspas, os inimigos da tolerância não devem, a meu ver, se prevalecer do exemplo odioso dos juízes de Sócrates, fecha aspas. É evidente, portanto, que Sócrates foi vítima de um partido furioso, segundo Voltaire, incitado contra ele. Mas tudo que Voltaire mostra nessa obra é que nunca viu tamanha intolerância religiosa como viu entre os cristãos de sua época, sobretudo a intolerância advinda do catolicismo. Bom, gente, basicamente é isso que nós temos para falar do iluminismo francês, e fizemos um recorte desses dois filósofos, né, Voltaire e Montesquieu, e eu espero que você tenha gostado do podcast, eu espero que você tenha aprendido. Eu sei que é um conteúdo com bastante detalhes, volta, ouça novamente. Eu tenho certeza que quando você for escrever, falar sobre o iluminismo numa prova, numa redação, você vai tirar uma excelente nota. Então eu peço que você não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, deixe um comentário se você está gostando do tipo, né, do modelo aqui, do formato do podcast. E agora o Thiago vai fazer as considerações finais. Bom, Jarlo, achei legal esse formato de podcast, ficou muito bom mesmo, esse apanhado sobre o iluminismo, né? E agradecer aí pelo convite, e estamos aí presente, né? Esperando já ansiosamente o próximo podcast, que será sobre o iluminismo inglês. É isso aí, gente. Então, até a próxima.